Olá, muito boa noite. São 20 horas e 2 minutos. Hoje, 5 de maio de 2025. Em nossa web hoje, nós iremos falar sobre produção, logística e sistemas enxutos de produção. Né? Sou a professora Janaína Silva e vamos aí nessa jornada de exploração aí desse conhecimento para a disciplina de logística e distribuição. Né? Então, durante as webs anteriores, a gente mergulhou aí na gestão de estoques, né? Passamos 3 aulas falando sobre gestão de estoques, política de gestão de estoques, o quanto que isso interfere na tomada de decisão do gestor, do dimensionamento de estoques, do dimensionamento da área, e tudo isso vem se refletindo nos últimos tempos com todas essas crises geopolíticas que a gente vem dialogando aqui em nossos encontros. O assunto continua em pauta, continua pertinente, porque os impactos nas economias globais, eles são reais, e isso vem afetando todo o ecossistema econômico, né, global. Então, diante disso, o falar sobre sistemas de produção, cadeias de suprimentos e todos os desdobramentos que a unidade 2 vem trazendo para a gente é a pauta da nossa conversa de hoje. Né? Então, a unidade 2 ela traz aí a definição de logística e sua missão, a aplicação da produção enxuta na cadeia de suprimentos, o sistema just-in-time dentro da logística. Então, aqui tem o S, tá, gente? E suprimentos, o sistema just-in-time, a associação da produção com a logística, o ciclo de vida do produto e os impactos logísticos, e neste momento é a área de marketing nos auxiliando o profissional de operações no desenho desses fluxos, dessas atividades. Né? Então, dentro deste contexto, nós vamos aí atuando com relação a esse processo produtivo, tá bom? Então, ó, planejamento e controle da produção, que é outro setor também que junto vai criando essa sinergia, e eu gosto muito de falar essa palavra-chave dentro dessa compreensão de que nós, enquanto gestores de logística e distribuição, a gente precisa ter clareza dos processos e como os processos se conectam. E que, para que isso possa gerar sinergia, né? Então, essa configuração, ela é fundamental no nosso dia a dia, porque isso vai interferir aqui, ó, principalmente nos parâmetros, os indicadores que nós iremos definir para o nível de serviço ao cliente, que é outro pilar estrutural que é desejado pelo marketing, mas é materializado por nós, que estamos na ponta, que estamos aí com essa missão de entregar produtos, entregar mercadorias no tempo certo, na quantia certa, no local certo, no momento certo, nem antes nem depois, tá? Então, a unidade 2 ela vem trazendo essa configuração de conhecimentos aí para a gente, tá? Lembrando bem que gestão se alimenta da prática. Administrar é, de fato, uma atividade complexa e desafiadora, porque ela está no dia a dia das organizações. Nós temos a literatura, o conhecimento que foi estruturado, instrumentalizado, está aí a postos, mas nós precisamos aprofundar e aplicar esse conhecimento para desenvolver boas práticas. E esse é o exercício necessário, tá bom? Então, olha, continuando aqui, isso começa quando? Nós, como gestores, a gente adora um contexto histórico, né? Isso tem um começo, de fato, efetivo, né? Isso vem ali no período pós-guerra, quando todo o conhecimento que foi mergulhado aí na Segunda Guerra Mundial, ele volta para as suas origens, principalmente os países do Bloco 1, que saiu é, chamados de vitoriosos, né, dentro desse conflito trágico, e esse conhecimento que foi todo posto à guerra, ele volta para os países e ele volta para ser utilizado dentro das organizações, tá bom? Tá certo? Então, a literatura em administração, ela traz esse contexto histórico para nós. Então, a escola quantitativa é onde, de fato, está consolidada o processo de manufatura enxuta, o processo de ferramentas de gestão que vão nos auxiliar nesse melhor dimensionamento do estoque como sistema just-in-time. Então,
Quais são os fatores chaves desse contexto? Os impactos da Segunda Guerra Mundial e de financiamento governamental em pesquisa operacional. É a partir daqui, gente, que dados começam a ser analisados com mais tecnicidade. Matemáticos, estatísticos, todo esse conhecimento à disposição da tomada de decisão das organizações, que antes desse período, antes desse esse conhecimento, era uma tomada de decisão puramente empírica, mas que não tinha aí essa fundamentação lógica, essa fundamentação técnica científica, tá bom? Então, a pesquisa operacional, ela traz essa contribuição, é uma das disciplinas no campo da administração, que é uma disciplina que, de fato, analisa modelos matemáticos no processo decisório das organizações. Por muitos anos, as matrizes curriculares tinham e ainda têm essa disciplina, as formações mais clássicas da administração ainda mantêm essa disciplina, mas é uma disciplina que acaba sendo, ora tirada da matriz curricular, ora colocada na matriz curricular, exatamente por causa da sua modelagem, da sua ementa enquanto disciplina, do conteúdo programático, da didática de ensino, porque, de fato, vai mergulhar numa matemática mais técnica, mais profunda, né? E isso torna-se um grande desafio dentro das escolas de administração. Então, a pesquisa operacional, ela entra, de fato, dentro das organizações, tá? E isso traz o impacto de organismos como associações e revistas especializadas da época. Mas eram os pressupostos desse contexto. Olha, a gente está falando do mundo pós-guerra, então vamos colocar aqui a partir de 1945, né? Então, quais são os pressupostos? A maioria dos problemas de administração podem ser modelados quantitativamente. É possível descobrir a melhor forma de solucionar qualquer problema. Então, é essa lógica da racionalidade, da exatidão. Muito embora hoje a gente saiba que a administração é a área de conhecimento do depende, porque depende de fatores externos, fatores internos, depende de vários elementos que vão se articulando para que o objetivo seja alcançado, mas a gente conta, sim, com modelos matemáticos, herança dessa época, para nos ajudar na solução de problemas. E aí surgem métricas, indicadores, para que a gente possa se debruçar em cima desses dados e tomar melhores decisões efetivas, tá? Qual é o foco da análise? Modelos e técnicas de apoio ao processo de tomada de decisão nas organizações. Hoje isso é muito claro para a gente, né? Para tomar uma decisão, eu preciso, de fato, analisar dados. Em 1945, essa configuração do conhecimento, ela estava sendo amadurecida, e isso era algo muito pioneiro, sim, né? Conceitos chaves: aplicação da análise quantitativa nas decisões administrativas, conjuntos de técnicas como análise de decisão, otimização, simulação, previsão, teoria dos jogos, né? Modelo de rede de transportes, modelagem matemática, análise de cenário, análise morfológica, alocação de recursos e gestão de projetos. Nada que para a gente hoje, dentro do nosso vocabulário técnico, já não seja familiarizado. Gestão de projetos, então, virou o vocabulário predominante aí no século XXI, no mundo corporativo, nas organizações em geral, porque nós precisamos utilizar todas as metodologias que foram aí se aperfeiçoando, e a gestão de projetos é uma delas, né, muito presente na maioria das organizações. E quais foram as principais contribuições dessa ebulição? Observa que isso é um caldeirão de conhecimento mesmo. Então, essa ebulição de conhecimento aí, quais foram as contribuições que foram sendo trazidas, né, para dentro das organizações? Então, olha, facilitação dos processos de tomada de decisão nas organizações. Antes, o processo decisório ele contava com outros instrumentos mais empíricos, e agora não. Agora eu tenho método para tomada de decisão, eu tenho tecnicidade, eu tenho ciência por trás da tomada de decisão, e o aprimoramento dos métodos quantitativos para análise de problemas.
Mas também há limitações. Como todas as fases da evolução do pensamento administrativo, a escola quantitativa também tem o seu momento de entrada. Assim como foi a abordagem conhecida como o movimento da administração científica, né? Taylor, Fayol e Henry Ford, e as teorias da burocracia, a teoria da burocracia de Max Weber, né? Que vem aí já no período do estruturalismo, nós temos as limitações, como houve a abordagem comportamental, com a Escola de Relações Humanas, lá em 1920, do século XX, há limitações também. Primeira delas, desconsidera fatores não quantificáveis. E que fatores não quantificáveis são esses? Aspectos subjetivos, emocionais, comportamento humano dentro das organizações. Certo? Isso são fatores não quantificáveis. Eu consigo modelar árvore de decisão, processo decisório, eu consigo modelar identificação de problemas, qual é a causa raiz do problema, vamos voltar, utilizar a ferramenta dos 5 porquês, vamos voltando os porquês. Por que, que a máquina quebrou? Porque faltou manutenção. Por que faltou manutenção? Porque o cronograma de manutenção não foi atendido. Por que o cronograma de manutenção não foi atendido? Porque surgiu uma contingência, uma emergência, e a equipe de manutenção foi alocada em outra urgência. Por que essa outra urgência surgiu? Por causa de peças de manutenção que não foram repostas. Então, a gente vai perguntando o porquê e vai voltando nos problemas até encontrar a origem daquele problema, tá bom? E aí, olha, desconsideração desses aspectos subjetivos e emocionais das organizações, assim como também o desenvolvimento de modelos não projetados para lidar com decisões não rotineiras ou imprevisíveis. Vejam, a escola quantitativa ela parte da premissa de que o ambiente é calculado, que a minha tomada de decisão vai ser calculada. E eu começo a perceber que o comportamento humano eu não consigo calcular. As emoções das pessoas da organização eu também não consigo calcular. E principalmente decisões não rotineiras, que não estavam previstas no escopo das tarefas do nosso dia. Então, hoje, corta para o século XXI. Hoje, durante o meu dia de trabalho, eu tive que tomar várias decisões que não estavam no meu checklist, no meu escopo de trabalho para este determinado dia. Então, essas variáveis, elas também começaram a ser identificadas como limitações. E a partir daí, gente, começam a surgir ferramentas, instrumentos, processos de trabalho dentro das organizações que foram contribuindo ainda mais para o crescimento. Por exemplo, o sistema de requisição de materiais, ou também conhecido como MRP, né? Material Resource Planning, ou seja, planejamento de recursos materiais, ele entra nas organizações no setor de compras, herança desse movimento da escola quantitativa, lá pelo final da década de 50, início dos anos 60. Então, a partir do momento que há método, em que há organização do trabalho, dos processos, uma nova abordagem, as contribuições e ferramentas de gestão elas começam a surgir também. E isso tem muita aderência com a unidade 2, porque nos traz essa contextualização dessa herança do mundo pós-guerra, dessa escola quantitativa dentro da administração. E o uso, até hoje, de programação linear, sistemas de jogos, como já está descritos aí. Análise de cenário, gente, hoje em dia tem softwares muito sofisticados que, de acordo com os dados imputados, claro que tudo precisa dos dados desse recorte de informações, desses dados que vão ser analisados e transformados em informações, que vão fazendo aí análises de projeções futuras, né? Previsão de demanda, que a gente já falou aqui em algumas aulas, é um gargalo muito sensível nas organizações, porque não há como precisar quantos alunos vão se matricular no semestre 2026.2 na disciplina de logística e distribuição. Eu preciso precisar quantos consumidores vão comprar o ticket daquele evento o Rock in Rio, que vai acontecer em setembro. Né? Eu preciso ter esta previsibilidade. E gestão, a gente trabalha com instrumentos para mitigar impactos, reduzir danos, buscar soluções e trabalhar com os planos de contingência quando eles forem acionados para o gerenciamento de uma
possível crise, mas quando a rede hoteleira fala assim, ocupação de 98%, o ideal é que eles gostariam que estivesse 100%. Mas o 98% para eles já é um indicador excelente, porque mostra que há uma ocupação de quase totalidade dessa cadeia produtiva. Então, são quartos que não vão estar ociosos e que o custo operacional vai sendo aí diluído a partir do momento que há consumo do serviço, tá? Não é? Então, essas contribuições e essas heranças, elas são sentidas até hoje. E um dos movimentos de impacto e mudança é a mudança no sistema de produção. Antes, o sistema de produção, ele era empurrado, como vocês estão vendo aí no primeiro quadrante da imagem. O sistema de produção empurrado, a fábrica, ela aciona todos os seus fornecedores para que recursos sejam ofertados dentro do processo produtivo e esse recurso ele vai ser transformado. Então, é o minério de ferro que vai para a siderúrgica, que vai se transformar numa chapa de aço. É essa chapa de aço que entra na indústria de bens de transformação e vai ser transformado em uma máquina, em um acessório, em um suprimento para a indústria moveleira, para a indústria automobilística ou para qualquer outra indústria de bens de consumo duráveis. Então, eu vou produzindo, e aí eu preciso de estoque, seja de matéria-prima, de insumo ou do produto acabado, que já está aqui nessa etapa, depois que ele foi produzido, e eu entrego isso para o varejo. Eu entrego isso para uma central de vendas, para que essa central de vendas acione o consumidor, acione o cliente final e faça essa venda. Sistema de produção puxada, herança aí desse movimento do mundo pós-guerra, das escolas quantitativas, eles mudam essa lógica de inversão. Ou lean manufacturing, né? A manufatura enxuta, que tem como um dos seus principais referências o sistema Toyota de produção no Japão, nos anos 50. Na produção puxada, primeiro eu faço a venda. O meu primeiro contato é com o cliente, eu preciso fazer a venda. A partir do momento que eu faço a venda, eu vou gerando os pedidos. E esses pedidos, eu já vou gerando requisição para aquisição de insumos. Eu vou dizer ao setor de compras, olha, entrou o pedido 1, entrou o pedido 2, e o cliente ele é informado claramente de que não há estoque. O processo de produção vai ser iniciado a partir de X unidades, e quando alcançar essas X unidades, a produção vai ser efetivada. Então, para isso, trabalha-se com prazos. Eu entrego para o cliente prazo e inferno. Eu estou dizendo ao cliente, olha, a partir de 90 dias você terá o seu produto, e a tomada de decisão é do cliente, se ele quer esperar ou não, combinado? Então, aqui eu tenho essa requisição dos insumos para a produção, de todos os insumos necessários para produzir esta garrafa que está com água neste momento. Isso vai ser acionado ao setor de compras, que também vai gerar requisição diretamente para a fábrica, para que a fábrica possa produzir. Então, com o sistema de produção enxuta, eu faço essa inversão. Eu primeiro tenho a demanda acionada para que todos os outros elos da cadeia produtiva eles possam ir acontecendo, tá bom? Então, eu preciso conhecer a necessidade deste consumidor. É o meu primeiro desafio. Eu preciso estudar esse mercado. Eu preciso identificar, entender o que esse consumidor aí de fato está querendo. Continuando aqui, ó, a partir do momento que eu estou identificando isso, eu vou acionando os outros elos da cadeia produtiva. Então, a produção enxuta, ela traz essa mudança de paradigma dentro do processo produtivo. E aí ela atua com bases, com algumas bases, alguns pilares necessários, né? A partir dessa lógica, eu vou adotar um sistema de estoque mais eficiente. Com isso, eu quero eliminar o desperdício, né? O modelo enxuto, ele tem essa premissa, e que, ó, se eu ainda vou começar a produzir e eu vou startar essa produção a partir de um volume X de vendas,
Logo, eu só vou fazer aquisição de estoque, eu só vou ter essa precisão do estoque quando eu tiver esses indicadores. Claro que não vai ser estoque zero, tá? A premissa é desperdício, melhorar minha eficiência produtiva. E o conceito clássico de eficiência é alcançar objetivos organizacionais com menor desperdício. Não significa dizer que eu vou ter estoque zero. Não é isso. Eu sempre vou ter algum estoque dentro de casa, mas eu não preciso ter estoques inflados. Porque lembra, estoque é capital financeiro que está parado, que foi alocado para aquele recurso e que deixou e que perde seu custo de oportunidade, que ele deveria estar num banco rendendo uma aplicação financeira ou alocado em outro projeto para gerar que esse outro projeto possa gerar receita com mais rapidez, tá claro? Então fica esse novo fluxo de atividade dentro das organizações no sistema de manufatura enxuta, ok? Então, continuando, aqui nós temos essa comparação. Com a chegada do sistema de produção puxada, que busca eliminar desperdício, a dinâmica em relação à demanda, ela muda completamente, porque eu foco agora nessa demanda. A demanda precisa ser entendida, escutada, segmentada, analisada. Mas eu também preciso desenvolver sistemas de controles simples. E o clássico dentro do sistema de produção puxada é o Kanban. Kanban, palavra japonesa que significa cartão. E aí, dentro do sistema just-in-time, que é estoque no tempo certo, ou seja, no momento justo, no momento correto, nós vamos ter essa ferramenta aí de trabalho nos auxiliando dentro do sistema de gestão, tá bom? E o melhor resultado na fabricação de lotes por encomenda. Porque, vejam, se eu vou startar a produção a partir de 20 unidades a serem produzidas, consequentemente, eu vou ter mais controle nos processos, eu vou ter mais inspeção, mais fiscalização, melhor relacionamento com os fornecedores. Portanto, eu vou ter um melhor resultado no processo de fabricação, tá? E aqui eu tenho uma observação, ó, o asterisco aqui. Sistema de controle simples, Kanban, né, ou cartão, ele não descarta o uso de outros softwares de gestão como o SAP, o SAP, né? O ERP, o NRP, o VMI e o WMS, que são sistemas de gestão diversos. O ERP, o Sistema Integrado de Gestão. O MRP, hoje em dia, já está dentro do ERP. Hoje em dia, não, né, gente? Quando a gente fala hoje em dia, já há muitos dias, há muitos anos, que já há essa integração dos sistemas. Mas nós ainda iremos nos deparar com empresas que trabalham com módulos separados. Sim, o mercado é diverso. Há vários contextos e vários cenários, tá claro? O VMI também é um sistema de gestão do fornecedor diretamente com o seu cliente, e o WMS, que é o sistema de gestão de armazéns, de armazenamento, tá claro? Então, mais uma vez, sistema de produção enxuta, ou seja, produção puxada, ou lean manufacturing, né, ele busca exatamente evitar esse desperdício, essa eliminação do desperdício, mas não implica que é zero estoque. Então, ele continua, ele é essencial dentro da cadeia produtiva, principalmente nos dias de hoje, né, em que você tem as cadeias de suprimentos globais tensionadas e uma necessidade de redesenho dessas cadeias para trazer esses fornecedores para mais perto de você, ou seja, desenvolver fornecedores locais, mas tem se deparado aí com o custo e o risco logístico por causa aí desses impactos geopolíticos que têm acarretado muitas companhias, muitas organizações. Mas sim, ele ainda continua essencial, tá bom? Com essa ressalva, né, de que o custo de frete, de transporte de mercadorias, o risco logístico tem aumentado muito. E aí isso implica revisar as estratégias das organizações. Como é o modelo de produção empurrada? Porque ela ainda é predominante. A gente ainda quer chegar no estoque.
A gente quer chegar no varejo, enquanto consumidor, a gente quer fazer a aquisição dos nossos produtos com estoque, pegar, tirar do ponto de venda, colocar no nosso, na nossa cesta de compra e levar para casa. A gente ainda quer isso. Né? Isso é essencial. Nem todo produto, gente, dá para ser por produção puxada, não. Para e pensa no supermercado que tu vai fazer no fim de semana. Imagina se o supermercado adota o sistema de produção em puxada junto com os seus fornecedores, aí primeiro eu faço a requisição de compra, aí essa requisição de compra vai entrar no sistema, aí o sistema vai acionar, como é no delivery, né? No delivery é assim, mas a entrega é feita ainda naquele mesmo dia. Mas imagina que não fosse, que eu tivesse que esperar 20 dias pela entrega da minha feira, do mercado que eu fiz no sábado. Então, como é que eu ia me virar com a alimentação nos outros dias? Imagina se as plataformas de marketplace como Shopee, Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, imagina se eles só fossem acionar o fornecedor quando eu engatilhasse o pedido de compra dentro do app. Então, quanto tempo eu não ia esperar? Então, toda o senso de urgência que o delivery nos traz, ele não mais existiria, tá? Então, na produção empurrada, você tem a geração de estoques elevados, sim, porque você produz, entrega para o varejo para que o varejo venda. Você tem algo mais estático em relação à demanda, sistema de produção empurrada, ele vai acompanhar dados de vendas de períodos anteriores. O gestor, neste momento, ele precisa dessas informações para ele ter noção do que ele vai, das quantidades que ele vai produzir. Mas é mais estático, é mais congelado aquele contexto, aquele cenário. Então, eu congelo aquele cenário. Então, em 2025, no mês de maio, mês das mães, eu tive um aumento no meu faturamento em 8% por causa das vendas. Né? As vendas aqueceram e o público veio consumir. Então, imagina que eu uso esse contexto, esse cenário histórico e transfiro para o meu tempo presente. E aí, no meu tempo presente, eu tenho que materializar que essa realidade ela vai se repetir. Então, por isso que a gente chama aí que é mais estático com relação à demanda. Requer softwares sofisticados como SAP, ERP, MRP, VMI, WMS. O outro também requer, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente tem um volume de dados muito grande transitando dentro da empresa e muitas vezes a gente não sabe o que vai fazer com esses dados. E o melhor resultado na produção repetitiva, porque a repetição vai buscando essa eficiência. Quanto mais eu repito uma tarefa, mais eu encontro métodos mais rápidos de executá-los, processos mais eficientes. Então, a produção empurrada, ela tem sim suas contribuições. Ela ainda é muito utilizada, mas para isso também há métodos para utilizá-la. Qual é o produto que de fato se adequa melhor à lógica da produção empurrada. Todas elas têm vantagens e desvantagens. Combinado? Então, seguindo adiante aí na reprodução do nosso material, toda organização ela trabalha com esses dois cenários, a demanda independente e a demanda dependente. Eu vou começar pela demanda dependente, porque ela é impulsionada por decisões internas da empresa. O que está sob o meu controle enquanto gestor, planejador, diante dos dados e informações que eu vou analisar, diante das inovações que eu vou aplicar, como fala aí, né? Ocorre uma mudança no design de um produto. Então, mudou a cor, a textura, o aroma, a fragrância, o sabor, a embalagem, sim, tudo isso, todos esses atributos que eu vou falando aí, estão inerentes à composição do produto. Então, se mudou, eu controlo isso e vou estimular o consumo. Para isso, utilizando todas as minhas ferramentas de comunicação, de marketing, tá claro? Então, olha, seguindo, nós temos que a demanda dependente, ela está dentro desse escopo de produção, né? Então, as novas tecnologias influenciam a mudança na matéria-prima, nos insumos de produção. Dia desses, eu estava em uma loja da perfumaria Boticário.
E eu estava procurando um determinado produto. E eu perguntei à vendedora, eu disse, olha, então eu estou sentindo falta daquele florata. E aí passei as descrições do florata, porque eu não lembrava o nome, né, da fragrância. Aí ela fez, não, não, senhora, foi descontinuado. Então, veja, e aí eu perguntei, mas por que foi descontinuado? Era um produto tão bom, um cheiro maravilhoso. E neste momento ela falou, porque houve mudança no fornecimento da matéria-prima. Então, veja, se há essa mudança no contexto interno da organização, na sua cadeia de suprimentos, o produto saiu do mercado, isso afeta a sua demanda dependente, porque ela sabe que o fato de não ter mais acesso àquela matéria-prima, né, porque eram, eram especiarias, ervas, que geravam aquele sabor, e a partir do momento que estava provocando os impactos ambientais, e pelo código de conduta da empresa, dentro da agenda ESG, e pelas leis ambientais também, a qual a empresa está subordinada, o produto ele tem que ser descontinuado. Então, isso e vai impulsionar, sim, a sua demanda dependente, porque você não tem mais o produto, então você vai ter que apresentar aquele cliente, como eu fui apresentado, uma outra fragrância, um outro produto que atenda a minha necessidade, mas que eu sei que, que tem esse impacto direto nesta demanda que consumia especificamente aquele produto. A demanda independente, ela já é impulsionada por fatores que não podem ser controlados pela organização. Enquanto aqui é um ambiente interno, aqui é um ambiente externo. Esse ambiente externo, quando eu estudo o macroambiente das organizações, eu identifico que esse ambiente ele não é controlado. Eu não consigo controlar as variáveis do ambiente externo, mas eu consigo monitorá-las. Eu consigo observar esse comportamento de consumo, tendências, mudanças climáticas. Veio muita chuva, alagou muito a cidade. Quais são os impactos disso para o meu negócio, para o meu dia de trabalho naquele momento? Quais são as oscilações do mercado de crédito? Sobe taxa de juros, desce taxa de juros, sobe taxa de câmbio, desce taxa de câmbio. O câmbio ele é flutuante, por quê? Porque o dólar é uma moeda e a moeda atua na lei de oferta e demanda. Então, tudo isso interfere em nosso comportamento enquanto consumidor. E eu não vou ter como controlar, porque eu não vou saber quando é que o dólar vai subir, quando é que o dólar vai descer, por mais que eu tenha o melhor analista financeiro. São informações, são movimentos que eu não consigo controlar, tá bom? Então, a demanda independente, ela exige monitoramento, inteligência de mercado, para que a gente tome decisões mais assertivas sobre o nosso processo produtivo. Então, dentro do sistema de produção puxada, dentro da manufatura enxuta, a estudar essas duas variáveis, tanto a demanda independente quanto a demanda independente, são essenciais. Tá bom? Tá claro? Então, essas variáveis, elas precisam sim serem apreciadas, ok? Então, é nesse momento que a pesquisa operacional resgata a escola quantitativa, né? A pesquisa operacional, ela joga toda a sua luz e contribuição aqui. E exatamente para usar modelos matemáticos de previsibilidade de demanda, de cálculo de demanda, para que eu possa fazer compras de estoques e insumos de produção mais assertivas, porque eu preciso saber o quanto que eu vou produzir de fato para o meu mercado consumidor, tá? Porque na produção puxada eu já organizo melhor essa variável. Na produção empurrada, não. Eu vou precisar realmente saber quantas mil unidades de pastéis eu vou produzir para um evento na Praia de Copacabana, no primeiro sábado de maio, que vai ter o show internacional de Shakira. Então, eu preciso ter uma estimativa para poder fazer a aquisição de todos os insumos e a pesquisa operacional. Através dos seus modelos matemáticos, ela joga essa luz, né? E por quê que isso vai me auxiliar? Para que eu dimensione melhor o meu estoque. Olha, a gente falou muito de estoque em aulas anteriores. E vai continuar falando muito, porque quando eu falo de logística e distribuição,
Eu vou transportar algo para algum lugar. Eu vou transportar mercadorias. Eu posso transportar passageiros, pessoas também. Mas a gente está falando aqui no conceito de matéria mesmo, da materialização mercadológica do negócio, tá bom? Então, o estoque, para ser dimensionado, eu vou precisar voltar todas essas etapas anteriores. E neste momento, neste atual momento, e aí que momento? Neste atual momento mesmo, século XXI, estamos em maio de 2026. Múltiplas guerras acontecendo, fecha ou não fecha o Estreito de Hormuz, abre ou não abre o Estreito de Hormuz, aliás, né? Abre ou não abre o Estreito de Hormuz, como é que fica? Como é que vai esse comportamento? Então, tudo isso tem interferido dentro da rotina das organizações. Então, a manufatura enxuta, ela hoje em dia ela começa a adotar outros nomes, como manufatura resiliente. O sistema de produção puxada, ele vai precisando se adaptar a esses fatores, porque o estoque ele passa a ser instrumento de competitividade. E aí a comparação entre o antes e o agora, que a gente pode ilustrar, é antes, o estoque era enxergado como custo. Hoje em dia, não mais, não. Ele continua sendo enxergado como custo, mas a lógica perspectiva é que agora o estoque é essencial para você proteger o seu negócio e para você ofertar um melhor nível de serviço ao seu cliente. Antes, o estoque, principalmente dentro do sistema de produção puxada, eu preciso reduzi-lo ao máximo, eu preciso estudar todas as minhas previsões históricas, porque são os dados que vão me ajudar nessa tomada de decisão. Agora, esses dados continuam me ajudando na tomada de decisão, mas principalmente em tempo real. E aí é nesse momento que as organizações mais embrionárias, as organizações que não têm domínio dessas ferramentas, porque não conhecem, porque os profissionais não têm tempo de se aperfeiçoar, elas vão sofrer mais, não é? Porque você precisa se apropriar desses conteúdos. E aí, gente, a gente não está falando de solução de tecnologia, o software mais caro, mais sofisticado, mais robusto. Não. A gente está falando de conhecimento mesmo, de estudar, de ir em busca de acessar esses conhecimentos, tá? Então, ter dados em tempo real, aí sim, vai implicar em tecnologias da informação e da comunicação, né? E essas tecnologias vai ser o quê? Um aplicativo no meu smartphone, vai ser uma planilha de dados que vai me ajudar, vai ser uma integração entre sistemas, já que eu uso sistema de terceiro, ou eu vou mandar desenvolver o meu próprio sistema. Então, eu preciso dimensionar os meus estoques. E quando a gente está falando de dimensionamento de estoque, gente, a gente está falando de prever demanda. E prever demanda é o sonho de todo gestor. Quantas unidades eu vou vender no dia de hoje? Né? Então, quantas unidades eu preciso produzir no dia de hoje para gerar o estoque para ser vendido amanhã? Então, tantos itens de demanda dependente que estão ligados ao planejamento de produção, a essa previsão histórica, a esses dados históricos da organização. Quantos itens de demanda independente, ou seja, veio uma chuva forte, aumentou o consumo, a venda de colchões, porque houve alagamento, as pessoas perderam tudo e precisaram comprar colchões emergenciais. Então, que são esses produtos acabados que eu já tenho que ter de pronta entrega, eles precisam de um nível de estrutura da empresa para serem calculados, tá? Então, esse pensamento, esse alinhamento mais estratégico aí é que o estoque, de fato, tem se tornado cada vez mais um instrumento de competição dentro das organizações, porque, lembra, a manufatura agora ela precisa ser resiliente. As cadeias de suprimentos que antes eram globais e distantes, elas têm cada vez mais se aproximado ou são o nearshoring, né? Ou seja, as cadeias de suprimentos vizinhas que precisam aí estarem, estarem atentas e muito próximas, tá? Então, há esse movimento tanto regional quanto global.
Ok? Então, continuando aqui, turma, como a gente aumenta essa resiliência? É um grande desafio. E continuando a falar sobre esse dimensionamento de estoque, essa resiliência da cadeia de suprimentos, né? Diminuição do custo de armazenamento, custo de transporte, custo de movimentação, custos logísticos em gerais, o modelo enxuto ele continua essencial. Então, por isso que a pesquisa operacional, herança do movimento da escola quantitativa, me traz alguns modelos matemáticos que eu vou apresentar para vocês. E eu já faço uma ressalva. Esses modelos matemáticos, tecnicamente, eles não vão cair em prova, não vão cair na AV2. Mas o modelo conceitual, sim. Ora, eu preciso saber o que é um lote econômico de compra, o que é um leque, né? O que danado é um leque? É um modelo matemático que ajuda a determinar qual é o tamanho ideal do seu pedido de compras, ou seja, do seu PP. E aí, PP, ponto de pedido, pedido de compra, que vai ser o consumo vezes o lead time, ou seja, o tempo de ressuprimento do seu fornecedor, mais o seu estoque de segurança. E aí vai ser o seu PP. O seu ponto de pedido é a partir do momento em que o seu estoque atinge o consumo de quantas unidades. E para isso tem uma metodologia chamada também do sistema de reposição de estoque, chamada gráfico dente de serra. O teu estoque no dia zero, ele é de 100 unidades. Você começa a vender o seu estoque e o seu estoque de segurança vai ser de 20 unidades. Opa, cadê minha caneta? É o que a gente chama de ES, estoque de segurança. Esse carinha aqui. Você começa a vender. Dia 1 você vendeu, dia 2 você vendeu, dia 3. Opa, dia 3 você vendeu. E a partir de quanto de consumo é que o seu ponto de pedido vai ser acionado? Então, eu vou calcular o meu consumo vezes o tempo que o meu fornecedor leva para me entregar o produto e eu continuo vendendo. Observa que não chegou ainda no meu estoque de segurança e o meu estoque de segurança ele está aqui, ó, porque eu vou continuar vendendo. E aqui entrou o meu ponto de pedido. Meu ponto de pedido entrou aqui, certo? A partir do momento, eu estou tentando agora, meu ponto de pedido entrou aqui, ora, a partir do momento o ponto de pedido, quando ele atingir 60 unidades, o ponto de pedido entra em alerta. Mas então, aqui, no dia 5, o meu consumidor foi acionado. Então, eu continuo vendendo. E o meu consumidor, ele vai me dar aí 3 dias para entregar o meu produto. Então, no dia 8, o meu estoque. Nossa, gente, como tá ruim escrever com essa canetinha aqui embaixo. A partir do dia 8, estou tentando fazer aqui e não vai. A partir do dia 8, o fornecedor faz essa reposição de pedido e o meu estoque volta a ser máximo, volta a ser em 100 unidades. E toda a rotina começa novamente. Ok? Então, o sistema de reposição continuada, ele vai acompanhando esse movimento para que você tenha um pedido de compra mais eficiente, que te minimize os custos totais da operação ao longo do período aí de um ano. Então, o lote econômico de compra, ele implica isso, esse conhecimento que você traz para dentro da sua gestão de estoques, para que você possa tomar decisões, compras mais assertivas, tá bom? E aqui, olha, eu trago alguns modelos matemáticos para vocês. Não se preocupem, porque na elaboração das questões de prova de AV2, nós não colocamos cálculos, não, porque eu procurei prezar pelos modelos conceituais, mas estudem a literatura. O material de aula é apenas material de apoio. Esses slides que eu estou usando aí com vocês. Estudem pelo e-book, que é a sua bússola, tá? É o seu material de curadoria mesmo, é o que está ali dentro do e-book. Então, quando eu quero lotes econômicos de compras sem faltas, eu utilizo essa fórmula.
LEC é a raiz quadrada de demanda vezes o custo do pedido, multiplicado por 2, claro, dividido pela taxa de custo de manutenção do estoque e pelo custo de compra do estoque. Porque o custo total do estoque implica custo de pedir, custo de fazer compra, o custo de manter esse estoque, né? Então, eu preciso analisar essas equações matemáticas. Por isso que a escola quantitativa, quando ela entra dentro das organizações, ela diz que, olha, todo problema da organização dá para ser resolvido em cima de modelos matemáticos já existentes ou que serão desenvolvidos para aquela realidade. Quando a gente está falando de racionalidade, de objetividade, estoque é quantificável. A gente consegue aplicar essas ferramentas, tá claro? Então, continuando aqui, só mais um instante. Continuando aqui, esse lote econômico de compras sem faltas, ele se desdobra aí, olha, nessa outra equação aqui, ó, em que é o tamanho do lote, ou seja, eu preciso saber de fato, dimensionar qual é o tamanho desse lote. Vai ser o quê? 100 unidades? 1.000 unidades? 2 unidades? Como é que eu chego a esse cálculo? Trazendo o custo de armazenagem, o custo do pedido, a demanda, a taxa de juro, a taxa de remuneração do capital da empresa. Lembra que nas primeiras aulas eu falei, olha, a aquisição de estoques é a penhora do capital financeiro da empresa. Então, eu preciso calcular, trazer essas informações financeiras para dentro, sim, do dimensionamento desse estoque, tá bom? E o preço do item. Ah, não é só preço vezes quantidade consumida, não? Se eu vou consumir ali 100 unidades e eu vou disparar o pedido de compra a partir de 60 unidades consumidas, não é só isso, não? Não, não é só isso. Você tem outras variáveis a considerar, principalmente custo de armazenagem, custo de pedido, né? Custo de armazenar e custo de pedir esse produto, ou seja, custo total de ter esse estoque dentro de casa. Continuando aqui, olha, o lote econômico de compras com faltas, ou seja, este cenário de cá, em que você vai fazer compras sem falta, zero falta. Aqui é o lote econômico de compra que você vai considerar a falta. Ou seja, ele usa a mesma hipótese do lote econômico anterior, porém admite que vai ter ruptura de estoque. O que é ruptura de estoque, gente? É a falta do estoque. Eu chego na loja para comprar e o produto não está na gôndola, o produto não está no ponto de venda do varejo. Eu chego no site, no aplicativo, eu estava conectando o cabo do computador. Eu chego no aplicativo do Mercado Livre e eu quero aquele produto, mas aquele produto não tem estoque para pronta entrega, não tem estoque disponível. Cultura. Eu posso também calcular o custo a aquisição desse lote econômico de compra considerando isso. E olha aqui, ó, o gráfico dente de serra, tá? Sistema de reposição de estoques contínuo, ou também conhecido como gráfico dente de serra, que vai mostrando aí, olha, o teu estoque máximo. Então, no dia zero, o teu estoque máximo está ali em 100 unidades. Você está descendo e vai vendendo, 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 até atingir o teu ponto de pedido, que aqui vão ser de 60 unidades. Fiz a emissão do pedido para o meu fornecedor aqui no dia 5. Esse fornecedor, ele vai me levar aí 3 dias para fazer entrega, então no dia 8, ele já está me fazendo essa reposição. O meu estoque volta a ser de 100, de 100 unidades, tá? Isso também tem fórmula, tem cálculo para ser feito. E aqui, olha, a demanda, a quantidade aí demandada vai ser a raiz quadrada de 2 vezes B vezes C, dividido por I, e todas essas equações. Eu não coloquei a legenda, não? Eu coloquei a legenda. Ô, gente, não coloquei, não. Depois eu faço a correção desse material e coloco a legenda, o que cada variável dessa aqui significa, certo? Mas
em linhas gerais, você também pode aplicar esta equação aqui. Ponto de pedido é igual a o consumo vezes, cadê? Oxe, vezes o consumo vezes o lead time, ou seja, o tempo de ressuprimento mais o seu estoque de segurança. Ah, eu não tenho estoque de segurança, meu estoque de segurança vai ser zero. Isso é um risco, tá? Isso é um risco muito alto, principalmente quando a gente vem falando, né, sobre essa ruptura das cadeias de suprimentos. Teu estoque está onde? Está muito longe do teu fornecedor. Vai levar quanto tempo? 10 dias, 15 dias, 20 dias para abastecer o teu mercado? Não tem estoque de segurança, significa que você vai perder faturamento? Então, o estoque de segurança, ele tem a sua função fundamental, sim, tá? O lote econômico de compra, ele também vai implicar aqui no lote econômico de produção. Modelo com falta ou sem faltas, ambos também aí com modelos matemáticos para serem explorados, tá, gente? O que, que eu quero de vocês? Que vocês decorem isso de jeito nenhum. Eu não sei essas fórmulas decoradas toda vez que eu preciso utilizá-las, quando eu trabalhava na logística principalmente. Porque, vejam, os sistemas hoje em dia das organizações, as organizações, quando elas optam por soluções de tecnologia da informação para auxiliar o seu processo, sua atividade produtiva, esses modelos matemáticos eles já estão imputados dentro do sistema. Então, hoje em dia, gente, a gente não vai fazer cálculo manual como acontecia lá no início do século XX, né? A tecnologia hoje ela é acessível. As aplicações, os softwares, há ferramentas bastante acessíveis. Do mesmo jeito que o profissional que ali domina as ferramentas de Excel, por exemplo, ele consegue imputar esses modelos matemáticos dentro da ferramenta de Excel. Então, isso cabe, de fato, de nós, gestores, aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua, porque o ambiente organizacional ele é muito mutável, muito dinâmico. Então, as ferramentas elas vão ficando obsoletas, uma nova tecnologia surge e eu vou ali me aprofundando e me aperfeiçoando, tá? Então, isso vai determinar o lote econômico de produção para que eu, área de manufatura, possa utilizar, né? Então, a quantidade que eu vou produzir aqui, geralmente, é maior do que eu vou consumir, do que eu vou vender. Sério isso? Sério mesmo? É, sim. O lote econômico de produção, apesar de a gente falar que ele é econômico, uma das suas premissas é que ele não seja nem abaixo da demanda de consumo, nem equiparado. Se vai ser consumido 1.000 unidades, eu só vou produzir 1.000. Não, geralmente se produz quantidades a mais, porque você vai estar prevendo mudanças no comportamento do consumidor, um aumento de vendas ali inesperado, um pico de venda e o próprio estoque de segurança, tá claro? E aí é que o sistema just-in-time entra como astro maior desse processo. Por quê? Porque o sistema just-in-time, que surge lá no sistema Toyota de produção, ele é uma técnica de gestão de estoques que visa garantir a quantidade necessária. A palavra-chave do JIT é isso aqui. Somente o necessário. O necessário em quantidade, o necessário em tempo, o necessário em movimento. Porque movimentar estoque dentro do processo de produção também é oneroso, isso é caro, isso coloca em risco não apenas o estoque, mas todo o fluxo produtivo, tá? Então, o sistema just-in-time, que é produzir somente o que é necessário e quando necessário, é uma metodologia dentro da logística que surge no sistema Toyota de produção, e aí depois vou em busca dessa história, mas que foi sendo materializado para fornecer apenas o que era necessário para aquele processo produtivo, certo? Então, o que, que se buscou com isso? Quais foram as vantagens que se buscaram, que se buscou com isso à época? Opa, se buscou, de fato, ser mais flexível, ter mais velocidade, mais confiabilidade e, principalmente, redução de custo. Então, se a palavra-chave é necessário para a gestão,
essa palavra ela é convertida em eficiência. Eu preciso eliminar desperdícios, lógico, né? Então, se eu vou eliminar desperdícios, se eu vou evitar desperdício de mercadoria, para isso eu vou ter que ter alianças estratégicas, parcerias com outros setores e principalmente com os meus fornecedores. Porque, ora, se é no tempo certo e na quantidade certa, eu também vou reduzir espaço de armazenamento. Se a outra palavra-chave que foi sendo atraída é redução, né, eu vou reduzir espaço de armazenamento, de transporte, de movimentação de mercadoria. Então, não vou precisar ter tanta gente para movimentar a mercadoria. Eu não vou precisar ter muita máquina para movimentar determinada mercadoria. Então, esses arranjos, eles vão aí se organizando. Como eu falei para vocês, o sistema just-in-time busca-se essa flexibilidade, agilidade, confiabilidade e redução de custos, mas principalmente busca-se essa eficiência produtiva, certo? E qual a ferramenta que o just-in-time ele utiliza? Ele utiliza como ferramenta, opa, eu passei e voltei, o Kanban. Kanban, palavra japonesa, significa cartão. A operação começou a utilizar cartão, demarcando o que estava para ser feito, o que ia ser feito, o que estava sendo feito e o que já estava pronto. Se vocês utilizam ou já utilizaram a ferramenta Trello no dia a dia de vocês, das suas atividades produtivas, o Trello ele usa esse fundamento, né? Que o Kanban é um método de gestão de projetos, né, que utiliza cartões e colunas para identificar as etapas do processo produtivo, do fluxo de trabalho. A metodologia ela organiza, ela sinaliza onde o fluxo do trabalho está, né? Então, é uma metodologia ágil e nos últimos anos, aí nos últimos 15, 16 anos, a gente viu uma ebulição muito grande das metodologias ágeis dentro da gestão de projetos, porque você precisa, de fato, ali monitorar em 15 dias aquelas tarefas e utilizar essas ferramentas tornou-se, de fato, algo muito corriqueiro nas empresas que atuam com esse cenário de gestão de projetos, e isso vem aí da indústria, esse modelo vem da indústria, e nos últimos tempos está tão bem replicado nas empresas de serviços, principalmente nas empresas de tecnologia de softwares, né, que não deixam de ser indústrias, porque estão fabricando ali sistemas, tá bom? Então, o Kanban é esse método ágil aí que permite essa gestão de tarefas, explicando genuinamente para ele, você visualiza toda a cadeia de tarefas, todo o fluxo do trabalho. Isso traz uma comunicação direta dos projetos, então, dos times, das equipes que estão envolvidas aqui, ó. Projeto 1, quais são as próximas demandas? O que está a fazer? O que está em análise? O que está em desenvolvimento? O que já passou para teste? O que já foi finalizado? A galera que trabalha com tecnologia da informação é imersa nessa movimentação todo o tempo, né? Porque você acaba automatizando, internalizando os processos no seu dia a dia dessa forma. E aqui ele traz, ó, quem está fazendo o quê? Quem é a pessoa que está fazendo o quê? Que está analisando, perdão, quem está fazendo, o que já foi feito, né? A etapa de testagem, também quem já fez. Hoje eu estava conversando no trabalho, porque a gente se deparou com um desafio de um projeto que foi implementado em fevereiro, e hoje a gente estava vendo alguns gaps desse projeto. E aí eu brinquei, né? Exatamente falando sobre metodologias ágeis. Eu está vendo, o projeto ele foi desenvolvido e algumas etapas não foram cumpridas, não foram seguidas. Né? Quando você está falando de gestão de projetos, metodologia Kanban, você está falando de seguir etapas rigorosas para a validação do teu projeto. Então, o Kanban ele tem
esse benefício. E, gente, ele pode ser aplicado em qualquer fluxo produtivo. Não idealizem que esses fundamentos da gestão só devem ser aplicados e replicados quando a gente está falando de fábrica, não, tá? De processo produtivo mesmo, indústria, não, manufatura, não. Nas empresas de serviços, você vai fazendo essa adequação. Aí volta no projeto que eu estava falando. Eu disse, olha, o projeto ele foi apenas desenvolvido. Ele não foi concebido e analisado, não houve tempo. Então, a janela de tempo do projeto ela foi muito curta e a gente precisava acelerar as etapas. E uma etapa fundamental que foi negligenciada foi essa aqui, a etapa de testar. Porque nós precisávamos testar, validar, porque prototipou, né? Aquela ideia do projeto, o projeto foi concebido, foi constituído, todos os seus instrumentos foram deferidos, mas a gente não testou. E quando a gente não testa, a gente não está validando o fluxo do trabalho, a gente não está validando os cenários, as externalidades, as contingências que poderão surgir. E quando a gente não testou, quando o projeto começou a rodar em produção, como a gente fala, né? Porque ele estava ali na concepção, ele foi submetido, mas quando ele efetivamente foi para o cliente, ele começou a rodar, começaram a surgir os gargalos. E aí os gargalos surgem porque a etapa do teste não foi atendida. Então, é importante que esses fluxos de processos eles sejam claros para todo o time, tá? Então, quando isso, gente, o Kanban, você pode fazer um grande cartaz, tá? Isso pode ser feito manual, com post-it. Tanto é que a ilustração aqui, ó, é para representar o post-it, tá? Você vai fazendo com post-it, vai colando etapas, porque uma das formas com que o nosso cérebro aprende é a forma de visualizar. Quando a gente visualiza, a gente está olhando todo o fluxo, fica mais claro da gente entender. Quando eu fragmento, e esse é um dos grandes problemas das organizações, a gente fragmenta as partes e esquece que essas partes, elas, elas compõem, faltou a palavra, né? Elas compõem um todo unitário. Que esse todo unitário ele precisa alcançar um objetivo organizacional. Então, hoje aconteceu isso na minha equipe de projetos, na minha equipe de trabalho, porque a gente não seguiu os fundamentos do Kanban como deveria ter seguido. Tá claro? Então, usem essa ferramenta, explorem, usem o Trello. Né? Para quem não conhece o Trello, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Trello. Deixa eu ver se o meu Trello está ativo também. Também tem outra ferramenta chamada Monday, né? Não sei se vocês já viram. Claro que são ferramentas que têm versões pagas, né? Mas você pode olhar e utilizar as versões, explorar enquanto teste. Usa a tua conta Google ali para explorar, para fazer teste em outras atividades, para ir te dando esse gabarito, essa expertise, gente. Enquanto estudante, a gente vai explorando essas ferramentas e vai buscando alinhar aí ao conhecimento, porque é nesse momento que a gente está aí trabalhando as nossas hard skills, né? Tão falada, tão desejada aí no mercado, no mercado de trabalho, tá? Eu estou aqui tentando abrir a minha tela, mas está pedindo a atualização do meu login para eu compartilhar com vocês aqui, olha. Ai, cadê? Nossa, faz todo tempo que eu entrei que não está dando para ver. Mas eu deixo essa dica aí para vocês, tá? Utilizem, usem, explorem essas ferramentas que estão aí à disposição, tá? Deixa eu só ver se eu consigo aqui, porque ele está rodando 1000 atualizações aqui. É isso, turma. Deixa eu finalizar para vocês. Ó, a partir da próxima aula, a gente começa aqui sobre ciclo de vida do produto, que tem a ver com o sistema de produção puxada, que tem a ver com o sistema de just-in-time. Uma ressalva que eu quero fazer para vocês é que, como eu falei, né, no início dessa aula, as cadeias de suprimentos, por causa desse processo geopolítico que elas vêm enfrentando, elas têm desenvolvido cada vez mais resiliência. E o sistema de produção que utiliza a metodologia just in time dentro da manufatura enxuta,
que elimina desperdício, né? Que tem esse fluxo contínuo de atividade no tempo certo, quando necessário, que é uma produção puxada pela demanda, ela tem cada vez mais despertado essa necessidade da manufatura mais flexível e baseada em dados. E aí a gente tem visto muitos casos da inteligência artificial no uso desses recursos, da automação desses dados, da gestão desse estoque em tempo real. E até para isso, né, turma, a gente precisa estudar como utilizar a IA no nosso dia a dia. Não é só dizer, ChatGPT, responda essa pergunta. Gemini, responda essa pergunta. Perplex, produz um texto assim, assim, assim para mim. Não é só isso. A gente precisa se aprofundar bem nesses conhecimentos para dar celeridade ao nosso trabalho, para dar mais eficiência aí ao nosso trabalho, tá? Então, o just in time, do estoque zero, ali, estoque minimamente zero, zero não dá para ter, né? Mas mais próximo ali de zero, ele tem sido, ele tem sido aí contestado, como a gente mostrou ali, né? Agora o estoque é impulsionamento estratégico. Você precisa pensar que para garantir o seu nível de serviço, você vai ter que ter, sim, um pouco de estoque dentro de casa. Você vai continuar tendo que produzir apenas o necessário, mas vai precisar reduzir o capital parado que está alocado ali naquele estoque, sincronizar melhor essa produção e demanda. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Também não sei não, mas a gente vai ter que estudar o modelo de negócio, o processo, segmentação de mercado, quem são esses fornecedores, como é que essa cadeia de suprimentos se movimenta, como é o comportamento desse consumidor. Porque, veja, produção sou eu internamente. Demanda, comportamento de consumidor. Eu vou precisar estudar esse comportamento do consumidor. O que é que ele está preferindo? Qual é o consumo? Será que realmente estamos bebendo mais? Bebendo menos? Como já tem dados publicados aí de institutos de pesquisas de mercado, né? O consumidor brasileiro está bebendo mais. Se está bebendo mais, há uma mudança no comportamento do consumidor. Como é que ela bebe? Está olhando esse cenário, e quando eu estou falando bebendo menos, eu estou falando de consumo de álcool, tá? Bebida alcoólica mesmo, né? Como é que a Ambev está olhando esse cenário? Se estamos tendo menos filhos, como é que a indústria de bens de consumo e produtos infantis está olhando este cenário? Se o IBGE diz que estamos envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo. Então, em 2060, a pirâmide etária vai inverter, teremos mais idosos do que nascidos vivos. Como é que as escolas de educação infantil, a indústria de brinquedo, a indústria do entretenimento infantil, está olhando essas tendências do mercado? Produção e demanda. Então, eu preciso equalizar essa, essas duas funções, né? Então, oferta e demanda, elas vão topar e aí eu atinjo o ponto de equilíbrio, mas esse ponto de equilíbrio ele é irreal. Sempre uma das forças vai estar subindo ou a outra que vai estar subindo, tá? Então, deem uma lida no material, estudem, tragam outros conteúdos, tragam outras abordagens para contribuir mais aí com a aula, tá bom? Fiquem bem, até a nossa próxima web aula, que acontece no dia. Eu ia mostrar o Trello, né, gente? Mas pelos gargalos aqui do sistema, ó, nossa próxima aula é terça-feira, dia 12 de maio, no mesmo horário, tá? Espero por vocês, para que a gente possa aí se encontrar, tá bom?